Olá, mentes curiosas, e bem-vindos ao canal onde a verdade é sempre mais estranha que a ficção. Hoje vamos viajar para uma cicatriz no nosso sistema solar, um lugar entre Marte e Júpiter, onde deveria haver um mundo, mas encontramos apenas um cemitério de rochas. Este é o cinturão de asteroides, a história do planeta que talvez nunca tenha existido, ou que existiu e desapareceu tragicamente. Preparem-se para conhecer Phaetonte. Imaginem uma sinfonia cósmica perfeitamente afinada, mas com uma nota faltando. Durante séculos, os astrônomos olhavam para o céu e sentiam que algo estava errado. Havia uma lacuna inexplicável entre as órbitas de Marte e Júpiter, um espaço vazio, silencioso demais. Foi no século XVIII que um matemático chamado Johann Titius descobriu uma sequência matemática quase mágica, uma fórmula que previa a distância de cada planeta em relação ao Sol com uma precisão assustadora. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. A regra funcionava. Depois vinha Júpiter, Saturno, também. Mas a fórmula insistia que deveria haver um planeta exatamente naquela lacuna. Onde ele estava? O mistério do planeta perdido havia nascido. A caçada começou. Telescópios por toda a Europa se voltaram para aquele trecho escuro do céu, e em 1801, na primeira noite do novo século, o astrônomo italiano Giuseppe Piazzi encontrou. Ele avistou um ponto de luz minúsculo, movendo-se exatamente onde a matemática previa. Seria o planeta perdido? Piazzi o batizou de Ceres. A princípio, a comunidade científica comemorou. O enigma estava resolvido. Mas a alegria durou pouco. Ceres era pequeno, pequeno demais. Com apenas 940 quilômetros de diâmetro, mal podia ser chamado de planeta. E o pior estava por vir. Logo depois, outro ponto de luz foi encontrado na mesma região. Vesta, depois Pallas, depois Higiea. Em poucas décadas, dezenas de corpos rochosos foram catalogados, todos orbitando naquele mesmo espaço vazio. Não era um planeta. Era uma multidão de fragmentos. Eram os destroços de algo. Foi aí que a hipótese de Phaetonte ganhou força. Inspirados na mitologia grega, os astrônomos batizaram o suposto mundo destruído com o nome do filho de Hélio, o deus do Sol. Na lenda, Phaetonte tentou conduzir a carruagem solar de seu pai. Perdeu o controle e quase incinerou a Terra, sendo fulminado por Zeus para evitar a catástrofe. O nome parecia perfeito. A teoria era simples e dramática. Um planeta inteiro, que um dia orbitou tranquilamente entre Marte e Júpiter, teria encontrado um fim violento. Talvez ele tenha explodido de dentro para fora. Uma catástrofe geológica de proporções inimagináveis. Ou, a versão mais popular, ele teria sido despedaçado pela imensa força gravitacional de Júpiter, o gigante do nosso sistema. Phaetonte teria se aproximado demais do vizinho massivo e as forças de maré o teriam estilhaçado como um copo de cristal. O cinturão de asteroides seria, então, o túmulo de Phaetonte. Mas quando os cientistas começaram a analisar os detalhes, a história dessa explosão começou a ruir. Se somássemos a massa de todos os asteroides conhecidos no cinturão, o resultado seria decepcionante. O total não daria nem 5% da massa da nossa Lua. Onde estava o resto do planeta? Uma explosão tão violenta teria espalhado destroços por todo o sistema solar, mas não encontramos evidências disso. Além disso, as órbitas dos asteroides são surpreendentemente estáveis e organizadas. Elas não parecem o resultado caótico de uma detonação. A cena do crime era limpa demais. A teoria do planeta que explodiu, embora cinematográfica, simplesmente não batia com as provas. Isso levou a uma contraproposta, uma ideia menos dramática, mas talvez mais plausível. E se o planeta nunca tivesse existido? A nova teoria sugeria que Phaetonte nunca passou de um projeto planetário. No início do sistema solar, quando poeira e gás se aglutinavam para formar os mundos que conhecemos, a região entre Marte e Júpiter também tentou criar o seu. Pequenos corpos, chamados planetesimais, começaram a se formar. Mas a imensa gravidade de Júpiter, agindo como um valentão cósmico,
e impedia que eles se unissem. Cada vez que os blocos de construção tentavam se juntar, a força de Júpiter os separava ou os lançava em órbitas instáveis, fazendo-os colidir e se fragmentar. Nessa visão, o cinturão de asteroides não é o resto de um planeta morto, mas sim os tijolos de um planeta que nunca nasceu. Por muito tempo, essa pareceu ser a explicação definitiva. Resolvido, certo? Não tão rápido. Alguns físicos argumentam que essa teoria também tem falhas. Se a gravidade de Júpiter fosse tão disruptiva, por que vemos padrões de densidade no cinturão? Por que os asteroides não estão distribuídos de forma mais homogênea? Certas famílias de asteroides compartilham composições químicas e órbitas semelhantes, sugerindo que vieram de um corpo parental maior que se partiu. A ideia de um colapso, de algo que um dia foi inteiro, ainda ecoava nos dados. A história de Phaetonte se recusava a morrer. E então, em 2015, a humanidade enviou um detetive ao local do crime. A sonda Dawn, da NASA, chegou a Ceres, o maior objeto do cinturão. E o que ela encontrou lá mudou tudo. A superfície de Ceres, que se esperava ser uma rocha morta e cinzenta, revelou pontos brilhantes de sal, indicando a presença de um oceano subterrâneo de água salgada. A sonda detectou gelo e, mais chocante ainda, compostos orgânicos complexos, os blocos de construção da vida. De repente, Ceres não parecia mais um simples asteroide. Ele se parecia com um mini-planeta, um mundo com potencial para a vida, um irmão perdido da Terra ou das luas geladas de Júpiter. Mas a revelação mais fantasmagórica veio do magnetômetro da Dawn. Ele captou sinais de um campo magnético residual na crosta de Ceres. Campos magnéticos planetários são gerados por um núcleo de metal líquido em rotação, um coração planetário. O fato de Ceres ter um magnetismo fóssil sugere que, no passado, ele teve um núcleo ativo, um coração que um dia bateu, mas que agora está congelado. A imagem que emergia era a de um mundo que um dia foi geologicamente ativo, um mundo que teve água líquida, compostos orgânicos e um núcleo quente. Um protoplaneta, um Phaetonte em miniatura. As imagens da Dawn também revelaram crateras com geometrias estranhamente perfeitas, círculos quase desenhados que se repetem. Para muitos, é apenas uma coincidência, um capricho da física de impactos, mas para outros, há uma simetria suspeita em meio ao caos, como se as fraturas tivessem seguido um padrão de colapso estrutural, e não de uma colisão aleatória. Isso nos leva à hipótese mais recente e elegante, que une as duas ideias. E se Phaetonte não explodiu, nem falhou em nascer, mas foi desmontado? Imagine um planeta totalmente formado, talvez do tamanho de Marte, orbitando pacificamente. Com o tempo, a dança gravitacional com Júpiter o puxou para uma órbita ligeiramente diferente. Lentamente, ao longo de milhões de anos, a força de maré do gigante gasoso começou a esticar e deformar Phaetonte. Ele não foi estilhaçado num único evento, mas sim dilacerado pedaço por pedaço. A maré gravitacional teria arrancado sua atmosfera, depois sua crosta, depois seu manto, até que tudo o que restou foi seu núcleo denso e metálico e uma nuvem de destroços. Um planeta que morreu de aproximação, desfeito como um novelo de lã. Essa teoria explicaria por que não encontramos massa suficiente para um planeta inteiro. A maior parte teria sido engolida por Júpiter ou pelo Sol, e explicaria a existência de asteroides como Ceres, que parecem mini-planetas sobreviventes, e também dos asteroides metálicos. E aqui a história fica ainda mais interesting. Os astrônomos estão estudando um asteroide específico, chamado 16 Psyche. Ele é quase inteiramente feito de ferro e níquel puros. Acredita-se que 16 Psyche seja o núcleo exposto de um protoplaneta que perdeu suas camadas exteriores. Se isso for verdade, quando olhamos para Paicer, estamos olhando para o coração de Phaetonte, um planeta sem corpo, nu e flutuando no vazio. E se os fragmentos desse mundo destruído não tivessem ficado apenas por lá? Uma teoria fascinante, conhecida como a hipótese do grande impacto,
sugere que a Lua foi formada quando um objeto do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra primitiva. E se Theia não fosse um planeta errante, mas um dos maiores fragmentos de Phaetonte, arremessado para o interior do Sistema Solar após sua destruição, isso significaria que o impacto que nos deu a Lua, e talvez tenha inclinado o eixo da Terra, criando as estações, veio daquele planeta perdido. Talvez uma parte de nós, da própria estrutura do nosso mundo, tenha vindo de Phaetonte. Hoje, o que resta desse mundo fantasma continua sua jornada silenciosa ao redor do Sol. Pedras com órbitas matemáticas, como lápides de um cemitério cósmico, lembrando-nos que até o universo, em sua vastidão, perde coisas. Que mundos podem nascer, morrer e serem esquecidos. O nome Phaetonte, seja mito ou metáfora, serve como um epitáfio perfeito, a história de um mundo que talvez tenha chegado perto demais da luz e se desintegrou. O que você acha? Phaetonte foi um planeta real, destruído pela fúria de Júpiter? Ou apenas um sonho planetário que nunca se concretizou? Deixe sua teoria nos comentários. A beleza da ciência é que o mistério continua, e cada nova descoberta nos aproxima de desvendar os segredos do nosso passado cósmico. Obrigado por viajar conosco até os confins do Sistema Solar. Se sua curiosidade foi despertada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma peça deste incrível quebra-cabeça que chamamos de universo. Até a próxima revelação.